Salve, salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura. Essa semana em esquenta para o Laboratório de Inteligência Emocional que começa na semana que vem. As aulas serão segunda, quarta e quinta-feira às 8 horas da noite. Simbora, vamos juntos porque vai ser incrível. E nessa semana de esquenta, então, estou falando sobre cada uma das emoções. Já falamos sobre ansiedade, já falamos sobre depressão. E hoje vamos falar sobre síndrome do pânico, insegurança, medo e pânico. Então sejam todos muito bem-vindos. Vou fixar aqui para nós começarmos, tá? Então, café com acupuntura. É um esquenta. Opa! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, pânico, perfeito. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, vamos falar sobre pânico. Show de bola. Então vamos lá, vamos começar em definitivo aqui. Qualquer dúvida, vocês vão me chamando aí, vão mandando no chat que nós vamos conversando, tá? Naquele mesmo esquema, falaremos sobre fisiologia energética, as bases, as questões emocionais, depois falaremos sobre diagnóstico energético, diagnóstico emocional e a linha terapêutica, tá? Sempre passando pela sintomatologia que está por trás. Vamos lá então? Vamos começar? Aqui, começando no raciocínio clínico. Então, quando nós falamos sobre insegurança e medo, tá? Essa característica emocional da insegurança, do medo, ela vai atuar diretamente, né, dentro de um processo de sensibilização ali no sistema límbico, tá? De sensibilização ali no sistema límbico. Então a insegurança, o medo, em especial, ativa as amígdalas do sistema límbico, gerando uma cascata de hormônios e neurotransmissores que vão cair na corrente sanguínea, gerando, né, um padrão de desequilíbrio energético, em especial no rim e na bexiga. Tá? E o rim e a bexiga coordena quem? Coordena a essência, a energia ancestral. Então é natural que, quando nós temos uma insegurança e um medo, ele vai começar a consumir a essência. Por isso que o padrão de desequilíbrio da síndrome do pânico, né, do desequilíbrio emocional do pânico, ele vem por conta do consumo da essência, do consumo da energia Jin Chi. Tá? A energia Jin Chi, então, sendo consumida, ela gera uma série de fatores, né, orgânicos que vão levar à selenidade, que vão levar ao envelhecimento precoce. Tá? Então, a maioria das patologias vindas por conta do desgaste da essência, vindo por conta de um processo que acontece, né, dentro do envelhecimento, vem por conta desse desgaste da essência, que pode ser acelerado, então, por essa emoção, né, pela insegurança e pelo medo. Tá? Olha só que interessante. Muitos pacientes relatam ter medo da morte, né, o medo de morrer, né, e o medo de morrer também acelera o processo de desgaste da essência, tá? De desgaste da essência. Então, quando nós falamos sobre essa emoção, insegurança e medo, nós temos então um processo maior de comprometimento de uma série de fatores que vão chegar lá no sistema límbico, gerando uma cascata de hormônios e neurotransmissores que vão desencadear então um desgaste, um desequilíbrio na sua essência, tá? Causando o envelhecimento precoce. Então aqui, nós já podemos pensar na sintomatologia. Olha só que interessante. Então, dentro da sintomatologia do desgaste da essência advindo por conta da insegurança e do medo, nós vamos ter as dores na coluna, seja ela em qualquer coluna, né? Seja cervical, torácica ou lombar, ou até mesmo sacral, vem por conta de um desequilíbrio de um padrão de consumo da essência. Pode ter outros padrões em desequilíbrio? Pode, e é natural que tenha. Tá? Nenhum organismo se desequilibra pura e unicamente em um único elemento.
Tá? Então as dores na coluna vêm com esse processo do consumo da essência. Tá? E a essência, então, ela é um pacote de energia que nós não conseguimos aumentar a quantidade, mas sim nós conseguimos melhorar a qualidade. Então, melhorando a qualidade, você consegue sim ter uma melhora nesses padrões de desequilíbrios. Tá? Então, a coluna ela é muito afetada pelo desgaste da essência. Tá? O joelho é uma articulação nutrida pelo elemento água, então a insegurança e o medo, né, pode gerar um padrão de desequilíbrio com desgaste da essência, gerando uma dor no joelho, gerando as artroses da vida, né, os comprometimentos articulares de qualquer uma das articulações. Tá? Em especial a do joelho, mas qualquer tipo de artrose vem também com desgaste da cartilagem, que é nutrido pelo elemento água. Tá? As infecções urinárias, os cálculos renais, a própria incontinência urinária, não só a incontinência urinária, mas também a urgência miccional. Tá? Aquela pessoa que, ela mesmo bebendo pouca água, ela tem muita vontade de ir no banheiro com frequência. E isso então pode estar ligado também a outra questão associada que é do elemento terra, como a diabetes. A diabetes também causa urgência miccional. Né? Então a diabetes é a terra interferindo na água, interferindo lá na bexiga. Tá? E a urgência miccional então na bexiga geralmente vem também por conta desse processo emocional. Olha só que interessante. O processo emocional de um ciúmes. Tá? Os ciúmes, ele vem por conta de uma insegurança e medo. E a insegurança e medo afeta diretamente o elemento água. A insegurança e medo afeta diretamente o rim. E o ciúme afeta diretamente a bexiga. Então, pensa a bexiga com um padrão de desequilíbrio energético mais frio. Um padrão de desequilíbrio energético mais frio, gerando uma diminuição do volume da bexiga. Se a bexiga diminui o volume, qualquer tanto de xixi que entra aqui na bexiga, ela gera urgência miccional. Então, às vezes, você vai no banheiro com muita vontade de fazer xixi, mas sai só um pouquinho. Por quê? Porque o volume tá menor por conta do frio, do resfriamento dessa víscera. Tá? Então, a incontinência urinária, os cálculos renais. Se você resfria a energia do elemento água, você tende a gerar mais estagnação. Se você gera mais estagnação, como que fica o seu padrão de desequilíbrio energético? Gerando, então, alteração de forma. É a água interferindo lá na terra. A água interferindo na terra, gerando, então, alteração de forma. Acúmulo, né? De metais que podem gerar, então, os cálculos renais. Tá? Os cálculos renais. O ouvido, ele se abre através dos meridianos do rim e da bexiga. Então, também a audição vem por conta de um desequilíbrio do elemento água. Tá? Então, o elemento água também pode piorar a audição. Então, o desgaste da essência pode levar à perda auditiva. Tá? E outra sintomatologia muito comum também é a osteoporose, né? A osteoporose, então, é um desgaste da matriz óssea, né? Com a diminuição da deposição de cálcio ali nos ossos. Então, é o elemento metal interferindo na água. E como eu venho falando, né, durante toda essa semana de esquenta do laboratório de inteligência emocional, que cada um dos elementos, eles sofrem interferência um do outro, né? Seja pela lei de geração, seja pela lei de dominância, seja pela lei de contradominância, nós sempre temos que entender que um elemento acaba gerando o outro, um elemento acaba interferindo diretamente no outro. Então, o desgaste da essência deixa o elemento água mais fraco, o movimento da água mais fraco. Se a água tem um movimento mais fraco, vou até trazer aqui de novo para a gente entender de maneira mais fácil. Olha, se o movimento da água, olha lá o símbolo do elemento da água. Se o elemento água está mais fraco, o filho está mais fraco, ele não consegue, né, tirar a energia da mãe. Então gera um comprometimento também no metal. Tá? E o metal fraco também interfere gerando um filho fraco. Então, o cálcio é um elemento do elemento metal.
E o cálcio, quando não é depositado ali para a formação de matriz óssea, enfraquece os ossos, gerando então a sintomatologia da osteoporose, gerando a patologia da osteoporose. Então esses são padrões de desequilíbrios energéticos que geram, né, essa sintomatologia, geram essas patologias físicas. Então, só para a gente desenvolver uma linha de raciocínio bem interessante aqui, quando nós temos uma emoção como insegurança e medo, interferindo diretamente na essência, consumindo a essência, ele pode gerar sintomatologia. E quando nós vamos avaliar o nosso paciente que ele tem essas sintomatologias ou alguma dessas sintomatologias, já é um ponto de alerta que nós temos que acender para os padrões de desequilíbrios energéticos e emocionais, que devem ser tratados integralmente. Porque se você vê a sintomatologia e quer tratar só a sintomatologia, você fica aquém dos seus resultados. Porque o seu paciente pode ficar, melhora a dor lombar, mas volta a dor lombar, melhora a dor lombar, mas volta a dor lombar. Então o interessante é tratar a raiz do problema, que são as questões emocionais. Por isso que sempre eu vou bater nessa tecla que o acupunturista fora da curva é aquele que sabe avaliar, fazer o diagnóstico energético e emocional e tem nas mãos uma linha terapêutica exata para tratar esses padrões de desequilíbrios. Tá? Então, nós temos então um processo por trás de tudo isso que vai gerar um comprometimento maior de resultados quando você trata a raiz do problema. Então, vamos lá. Olha só que interessante. A dor na coluna do seu paciente, a dor no joelho, as infecções urinárias de repetições, os cálculos renais, as incontinências urinárias, a urgência miccional, a alteração da audição, a osteoporose, por exemplo, são algumas patologias ou sintomatologias que o seu paciente, que o corpo do seu paciente está informando que tem um processo de desequilíbrio energético por trás. E juntamente essa sintomatologia, essas patologias com o desequilíbrio energético nos mostra que tem um desequilíbrio emocional por trás. Então, se você não trata isso de forma integral, você está deixando resultados para trás. Então, o melhor acupunturista, o acupunturista fora da curva, ele sabe olhar para o seu paciente de forma integrativa. Sabe entender que por trás de toda sintomatologia tem um padrão de desequilíbrio energético e emocional. Aí agora que vai ficar bonito mesmo. Agora que vai ficar bonito mesmo. Vou até vir aqui pra frente pra gente conversar mais sobre isso. Agora que vai ficar bonito. Por que vai ficar bonito, professor? Porque o seu paciente, independente se ele chega com a dor lombar, ele não vai chegar somente com um padrão de desequilíbrio, de desgaste da essência. E muitas vezes ele pode ter uma deficiência de energia Yang associado, que nós falamos ontem. Ele pode ter um excesso de energia Yang gerando calor, que nós falamos antes de ontem. Tá? E isso, combinado, precisa ser tratado de forma integrativa. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é a complexidade do ser humano. É como cada ser humano ele é individual, ele é íntegro. E o acupunturista que tem um olhar de águia, ele consegue visualizar todos esses desequilíbrios, seja energéticos e emocionais. E mais do que isso, ele sabe selecionar os pontos exatos para tratar cada uma dessas patologias. Show? É isso aqui que vai fazer a diferença no seu tratamento clínico. Então, se você tem, olha só que interessante, porque agora nós estamos falando de sintomatologias, nós estamos falando de desequilíbrios energéticos e emocionais, mas nós precisamos saber como nós vamos olhar isso no nosso paciente. Então aqui nós vamos falar sobre o diagnóstico de língua. Olha só que interessante. O que mais chama atenção nessa língua? Deixa eu ver se vocês estão atentos. O que mais chama atenção nessa língua? É comum vocês atender um paciente e ele vir com uma língua dessa, apresentando então uma fissura profunda que vem lá da raiz até a ponta?
Uma fissura que vem da raiz até lá na ponta? Não é, não é. E essa característica chama muita atenção. Chama muita atenção. E essa é uma alteração física na língua que nos mostra um consumo da essência. Então, como estamos falando aqui de insegurança e medo gerando pânico, esse padrão de desequilíbrio energético, de consumo da essência, se mostra na língua através de uma fissura que vem lá da raiz até a ponta, mostrando que a essência está sendo consumida. Que a essência está consumida, que a energia de ti está sendo consumida. Ah, professor, mas essa é a única característica na língua que nós vamos ver que tem correlação com o elemento água? Não. O elemento água, ele coordena a energia ancestral. Ele coordena a essência. E a essência, ela é uma energia levemente fria, que ela precisa da energia Yanti do pulmão. Então, olha só, o pulmão capta energia Yanti através da respiração e manda energia Yanti juntamente com o coração para aquecer os rins, para os rins metabolizar a energia ancestral. Olha só como o organismo ele é complexo, como um elemento ele interfere juntamente com o outro. Tá? E aí nós temos que entender que todo esse processo acontece de forma instantânea. Então, se o elemento metal, se o elemento fogo não está conseguindo mandar energia para os rins, para ele aquecer e metabolizar a energia ancestral, ele começa a gerar um fator patógeno interno, que é o frio. Ele aumenta o frio. Então a saburra branca é um padrão de desequilíbrio também que nos mostra o consumo da essência. Olha só que interessante. Se nós temos a saburra branca alterando o consumo da essência, pode ser que a fissura não esteja da raiz até a ponta ainda. Por quê? Porque a fissura da raiz até a ponta já é um nível de cronicidade que já nos mostra que o padrão de desequilíbrio de consumo da essência já está de longa data. Show? Então, inicialmente, nas fases mais agudas de um consumo da essência, geralmente nós temos um excesso de saburra branca. Geralmente em toda a língua. Porque ele acaba já pegando toda a língua. Como essa língua daí. Certo? Nós podemos ter também um padrão de saburra amarela. Ah, professor, mas você não falou que o rim precisa de calor para aquecer e metabolizar a energia ancestral? Sim, mas tudo em equilíbrio. Se a energia Yang começa a ficar muito mais intensa, se tem muito mais calor nos rins, tem uma saburra amarela muito proeminente. Como que? O paciente fumante. Vocês já viram a língua do paciente fumante? Ela é amarelada. Então, o excesso de calor lá nos rins, ele compromete também o consumo da água, o consumo da essência. Então, tudo no organismo é um equilíbrio. Se ultrapassa o calor, consome a água. Se tem muito frio, não metaboliza a essência. Olha só que interessante. E aí, né, nos casos de salinidade, de cronicidade, de patologias mais agressivas, neurológicas e crônicas, o organismo tende a deixar a língua mais enegrecida, tá? Mais escura, mais opaca. Tá? E essa é uma característica também de um consumo maior da essência. Tá? De um consumo maior da essência. Show? Então os padrões de desequilíbrios que nós vamos ver na língua estão ligados à saburra branca, à saburra amarela, à saburra enegrecida, em especial a fissura da raiz que vai até a ponta. Esses são os padrões de desequilíbrios na língua que nós vamos ver em um paciente com desgaste da essência causado por insegurança e medo. Show? E o pulso? E o pulso desse paciente? Se não está tendo energia, se não está tendo energia para gerar uma metabolização da essência, se está consumindo a essência, como que vai estar o pulso? Fraco, lento, com ausência de energia.
Então ele pode estar fraco, lento ou até mesmo ausente, vazio. Tá? Onde? Lá no ponto P7, no triplo aquecedor inferior. Então, ó, triplo aquecedor superior, triplo aquecedor médio, triplo aquecedor inferior. Lá no ponto P7 nós teremos então uma energia mais ausente, uma energia mais fraca, uma energia mais lenta. Isso acaba se demonstrando através do pulso. Show? Ah, professor, mas nós podemos ter também, né, uma ausência de energia que gera uma estagnação no triplo aquecedor inferior. Então, sim, nós também podemos ter o pulso lento, mais forte, que mostra que a energia está mais densa, que a energia está mais estagnada. Show? É mais raro de se ver, mas a gente pode pegar esse pulso. Perfeito? Show de bola! Então, se nós temos essa sintomatologia, se nós temos esses padrões de desequilíbrios físicos, se nós temos esses padrões de desequilíbrios energéticos e emocionais, como nós vamos tratar? Qual a linha terapêutica que nós vamos seguir? Olha só que interessante. Quais são os vasos maravilhosos que estão diretamente ligados ao elemento água? Quais são os vasos maravilhosos que estão ligados diretamente ao elemento água? Então nós temos dois. O ID3 bexiga 62, que atua na água através da bexiga, e o P7R6, que atua na água através dos rins. Qual que é a diferença desses dois vasos maravilhosos? Olha, que revisão. Qual a diferença do ID3 bexiga 62 e do P7R6? Quando você escolhe cada um para associar eles ao seu tratamento? Qual que é a diferença desses dois vasos maravilhosos? Quando você escolhe cada um deles para estar no seu tratamento. Então olha só. O ID3 bexiga 62, ele está ligado ao vaso governador. E o vaso governador, né, o do Mai, ele capta a energia ancestral, ele capta a essência para metabolizar a estrutura. Então, o Dumai, ele capta a energia ancestral para formar a medula, formar o sistema nervoso central, formar os ossos, formar a calota craniana para proteger a medula, ou para proteger o sistema nervoso central, forma as vértebras para proteger a medula. Então, o ID3 bexiga 62 é um vaso maravilhoso que está ligado às estruturas. A estrutura. Então, se você tem algum comprometimento neurológico que mostra um desgaste da essência, se você tem um comprometimento medular, se você tem um comprometimento estrutural, então uma dor lombar, com alteração ali da articulação, uma artrose de coluna, uma artrose de joelho, coisas que mexem na estrutura, o ID3 bexiga 62 é o melhor vaso maravilhoso para ser usado. Agora, se você tem um padrão de desequilíbrio lá do elemento água, de insegurança e medo, com consumo da essência, mas que também pode atuar no sistema neurológico, porque o P7R6 ele vem na parte anterior, ele passa na região do Renmai, e o Renmai metaboliza a energia ancestral para a formação, para modulação da essência. Então, se você tem mais um desgaste da essência, sem ser com alteração estrutural, pode ter alteração neurológica também, que nos mostra o desgaste da essência, você vai ter preferência por usar o P7R6. Você ainda pode subdividir esses dois vasos maravilhosos na localização. Se for alguma patologia na parte posterior do corpo, o ID3 bexiga 62 ele é o melhor vaso. Se for na parte anterior, o P7R6 faz essa conexão melhor. Então olha só que interessante como você pode gerar uma linha de raciocínio, um raciocínio clínico em cima dos vasos maravilhosos para você ter os melhores resultados. Tá fazendo sentido isso aí para vocês?
E o ponto de tratamento? Ah, professor, o que é ponto de tratamento? Ponto de tratamento é o ponto que melhor trata o padrão de desequilíbrio. É o ponto que vai regular a energia yin e yang do elemento água. É o melhor ponto que trata o desgaste da essência. E qual que é o ponto que tem muita correlação com a energia yin e com a energia yang? É o ponto terra, é o ponto fonte da água. Então é o ponto R3. O ponto R3 é o principal ponto que promove um reequilíbrio da essência. E quais são os pontos de indicação que nós podemos utilizar nesses pacientes? Quais são os pontos de indicação? R7. R7 é um ponto que também trabalha muito o desgaste da essência. Ele atua nos rins, melhorando a energia yang dos rins para ele metabolizar melhor a essência. Ele melhora a qualidade da energia de Inti. O ponto R2 é um ponto de indicação também muito importante, porque o ponto R2 é o ponto do rim que cai lá no fogo, ou seja, é o ponto da água que cai no fogo. Então, se você tem associado a toda essa sintomatologia que a gente falou, níveis de ansiedade, se você tem pânico com ansiedade, você tem pânico com calor, se você tem uma língua com a saburra muito amarelada, uma língua vermelha, com a raiz que pega, uma fissura que pega da raiz até a ponta, você pode usar o R2. Por quê? Porque ele diminui o calor para melhorar a metabolização da essência. Ele diminui o calor para melhorar, então, o consumo da água, o consumo da essência. Show? O ponto R10 é um ponto que trabalha diretamente as questões emocionais. Então, a insegurança, o medo e o pânico. Lógico que sozinho ele não faz milagre, mas dentro de uma linha terapêutica, associando o vaso maravilhoso, o ponto de tratamento, ele vai ter um resultado bem interessante. Os próprios pontos da bexiga também vão atuar no reequilíbrio da água. Então, pontos como bexiga 23, que trata diretamente o órgão, o rim. O ponto bexiga 52, que é o ponto que também trata as questões emocionais, a insegurança, o medo e o pânico. O ponto bexiga 60, que é um ponto extremamente analgésico, principalmente para as dores no joelho e dor lombar. Tá fazendo sentido isso aí para vocês, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar a linha de raciocínio que nós estamos fazendo do começo? Da raiz do problema, do gatilho, da questão emocional, que gera um padrão de desequilíbrio energético, que gera uma sintomatologia e uma linha terapêutica para fazer a correção de todo esse processo. Tá fazendo sentido isso aí para vocês? Então, pessoal, o meu foco aqui nesse esquenta do Laboratório de Inteligência Emocional, o Laboratório de Inteligência Emocional é um evento online e gratuito que vai acontecer semana que vem, tá? Na segunda, quarta e quinta-feira, às 8 horas da noite, ao vivo no canal do YouTube. Para fazer a inscrição, basta ir lá no link da minha bio, fazer a sua inscrição no Laboratório de Inteligência Emocional ou na descrição do vídeo, porque esse vídeo também vai para o YouTube, tá? Faça sua inscrição, convide todos os seus colegas e vamos juntos, porque lá eu quero ensinar para vocês não só esse raciocínio clínico que eu estou passando aqui, eu quero ensinar para vocês como vocês podem ser um acupunturista fora da curva, sabendo tratar a raiz do problema. Então olha só que interessante, dentro dessa linha terapêutica, de vasos maravilhosos, de ponto de tratamento, de ponto de indicação, você pode associar para o seu paciente também a dessensibilização da água. A dessensibilização da água é um processo terapêutico que eu ensino dentro da metodologia de acupuntura na inteligência emocional e que promove, então, uma limpeza das emoções de insegurança, medo e pânico. A dessensibilização da água usa pontos sistêmicos que vão atuar diretamente lá no sistema límbico, na amígdala do sistema límbico, no hipocampo, no giro cingulado anterior, no núcleo accumbens, favorecendo, então, uma limpeza, um reequilíbrio dessa cascata de hormônios e neurotransmissores que a insegurança, o medo e o pânico causam no organismo. Favorecendo, então, o autoconhecimento, o autocontrole das emoções. E também
como nós temos um desgaste da essência, uma língua com uma fissura que pega da raiz até a ponta, mostrando um consumo da essência, e a essência, ela é uma energia ancestral, ela vem da energia ancestral do nosso pai, da nossa mãe. Então, a junção da energia ancestral do nosso pai e da nossa mãe forma a nossa energia ancestral. E quando nós temos essa junção, nós podemos carregar emoções e padrões de desequilíbrios emocionais e energéticos advindos da nossa ancestralidade. Então, a dessensibilização gestacional promove uma limpeza dessas emoções que nós carregamos da nossa ancestralidade. Hoje as pesquisas já mostram que nós podemos carregar cicatrizes emocionais de até 5 gerações anteriores. Olha só que loucura isso! Então, a dessensibilização gestacional limpa emoções da ancestralidade e também desde o período que nós estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe. Até por isso que quando você usa uma linha terapêutica mais profunda das emoções, você consegue resultados surpreendentes. E tudo isso eu quero te ensinar dentro do laboratório de acupuntura na inteligência emocional, que vai acontecer semana que vem. Então vai lá, faça sua inscrição, convide todos os seus colegas e vamos juntos. É a oportunidade de você começar 2025 com um olhar diferente para o seu paciente, com um olhar mais integrativo para o seu paciente, unindo o conhecimento da medicina oriental, da medicina milenar, com o que nós temos de pesquisas avançadas hoje no tratamento das emoções. Se você entra num padrão de conhecimento desse, você surpreende os seus resultados com seus pacientes, você aumenta pacientes na sua agenda, você melhora o seu nível de referência na sua região, você é um profissional desejado no mercado, o paciente vai querer fazer a sessão com você. Por quê? Porque você se torna referência, porque o seu olhar é mais integrativo, o seu olhar é muito mais do que somente a sintomatologia do seu paciente. Você é um profissional que sabe selecionar os melhores pontos e selecionar linhas terapêuticas capazes de limpar emoções mais profundas do seu paciente, gerando autoconhecimento e autocontrole emocional. Então, você já é o meu convidado de honra para a Semana da Acupuntura Emocional. Eu aguardo vocês dentro desse laboratório, porque vai ser incrível ter a sua participação. Tá? Professor, o senhor vai ensinar a dessensibilização da água. Dentro do laboratório de acupuntura na inteligência emocional, eu vou ensinar técnicas na prática também. Tá? Ensinarei a dessensibilização do sistema límbico, ensinarei clareza mental e discernimento para você começar a ter uma limpeza energética e emocional mais profunda dos seus pacientes. Vou demonstrar isso na prática, então você não pode perder essas aulas, tá bom? Show? Professor, então sejam todos muito bem-vindos, aguardo vocês amanhã. Amanhã nós teremos mais uma aula, amanhã falaremos sobre o toque, tá? O desequilíbrio do elemento terra. E na sexta-feira falaremos sobre o desequilíbrio de frustração, insegurança, indecisão, indecisão, frustração, raiva e mágoa. Tá? Então vocês não podem perder essa sequência de aula. Se você não assistiu às 2 primeiras aulas sobre ansiedade e depressão, está no canal do Acupunturista no YouTube. Vai lá, assista essas aulas também. Tá? O link está na minha bio. Tá? E no mais, convide todos os seus colegas para o Laboratório de Inteligência Emocional, que nós vamos definitivamente explodir a sua mente com conhecimento denso e brutal para que você possa ser um profissional transformado dentro da acupuntura. Tá? Tenham todos um excelente dia e nos vemos amanhã às 8 horas da manhã para toque. Você conhece paciente que tem toque? Que organiza as roupas tudo numa cor, tem mania de limpeza, ele não pisa nas linhas na calçada, na faixa de pedestre ele não pisa, ele tem manias de conferir se a porta está trancada. Amanhã falaremos sobre tudo isso. Tá? Então aguardo todos vocês, vamos juntos. Se você não fez sua inscrição ainda no Laboratório de Inteligência Emocional, recomendo que faça, porque vai ser um evento incrível. Tá? Tenham todos um excelente dia e até mais. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição no direct. Tchau, tchau, pessoal!